Nesse último vídeo desta série sobre a questão da Páscoa, né, e da ceia, né, que é o jantar, eu vou dar uma breve passada aqui pelo livro de Coríntios, porque eu já falei muito nisso, tá certo? E vamos nos focar pouco então agora. Mas é bom lembrar o seguinte, olha, não existe ceia do Senhor, isso é mentira. A ceia do Senhor, ela vai existir, ela vai acontecer um dia, mas ela vai acontecer lá na glória. É as bodas do Cordeiro, e são duas ceias, a ceia do Filho e a ceia do Pai. Tá certo? Eu quero o meu passaporte, o meu convite para a ceia do Filho, mas de maneira nenhuma eu quero estar relacionado em meio aos convidados da ceia do Pai. Eu não quero ceiar com o Pai, eu quero ceiar com o Filho. Mas, irmão Rubens, não tem duas ceias não, irmão Rubens, agora tu é herege mesmo. Vamos ler, meu amado, vamos aguardar. Olha aqui. Não existe, presta atenção, não existe ceia litúrgica. Não existe isso. Aquela liturgia da ceia, não existe. Isso é espiritual. Um dia antes de Jesus e Yoshua morrer, ele estava vivendo o Velho Testamento. Aquilo é sombra das coisas futuras. O que ele fez assim, ó, de forma física, ele comeu, virou massa dentro dele e saiu pelo ventre. Você já viu ele falando que tudo que entra pela boca vira fezes? Você vai comer pão para virar fezes para quê? O que vai adiantar isso? Ele falou isso. O mal não é o que sai pela boca, mas o que entra. Não, o mal não é o que entra pela boca, porque tudo que entra pela boca sai pelo ventre, vira cocô. O mal é o que sai. Então, comendo pão ou não comendo com vinho, vai fazer cocô, vai sair do mesmo jeito, meu amado. Não é disso que ele está falando, não é repartir. E é espiritual. Porque quando ele comeu de forma física, ele fez cocô de forma física. Aquilo saiu para o vaso lá da época dele. Agora, aquilo é sombra das coisas futuras, hoje é espiritual. Hoje você reparte o pão dele. E as pessoas às quais você leva o pão vivo que desceu do céu, essas pessoas comem desse pão, se alimentam do Senhor, como você também se alimenta. Mas quando ele diz assim, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não é um alerta para você, diretamente. É para o seu próximo, para que você alerte o seu próximo. Olha, se você não comer, é assim, quer ver? Eu leio aqui, ó, porque aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então eu recebo essa palavra e falo, poxa, ainda bem que eu tenho comido desse pão. Ainda bem que eu tenho bebido desse sangue, mas o Chiquinho, tadinho, o Chiquinho está lá nos vícios, nas drogas, ele não tem o pão, ele não tem o sangue, eu preciso falar disso para ele, eu preciso repartir com ele. Aí você imita o Senhor Jesus, como ele falou aqui, que eu li para você agora em João, capítulo 13, verso 17, 15, ó. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Você está seguindo hoje o exemplo de quem comeu. O exemplo do Judas, o exemplo do Mateus, do João, do Felipe, daquele pessoal que estava com Jesus ali, os 12, que estava com Yoshua. Está entendendo? Você está seguindo o exemplo deles que comeram. Mas nós devemos seguir o exemplo, nós devemos imitar, o Salvador. E ele fala isso aqui, como eu li agora para você. Mas vamos aos Coríntios. Então, o que estava acontecendo em Coríntios? Não era a ceia do Senhor? Não. Não era a ceia do Senhor. Era uma reunião para comer. Não é normal fazer uma confraternização aí? Agora é para arrecadar dinheiro. Vamos fazer um almoço para arrecadar dinheiro. Tudo é dinheiro. Mas não se reúnem para comer? É o que estava acontecendo. Eles estavam se reunindo normalmente para comer. E Paulo falou, nisso não vos louvo. Porque vocês, quando se juntam, não é para melhor, é para pior. Paulo está dando uma bronca, meu amado. Paulo, hora nenhuma, está ensinando como praticar a Santa Ceia. Mentira! Ele está dando uma bronca em todo mundo e não tem nada a ver com Santa Ceia. Ele está falando, nisso que vou vos falar, não vos louvo. Porque quando vós ajuntais, não é para melhor, senão para pior. E até importa que entre vós haja heresias. Qual heresia? Qual a heresia que ele está falando ali? Se não é outra. De que ele está falando? É de comer? Eu quero que esses cães gulosos que ensinam errado mostrem para mim ou para você. Qual a heresia que Paulo fala nesse versículo? Pergunta a eles. Ô meu mestre, ô meu rabi, porque eles são os rabis e mestres. O Senhor fala, ninguém será chamado de mestre, mas eles se acham os mestres. Então pergunta para o seu mestre. Ô mestre, ô meu líder religioso, que de heresia é essa que Paulo está falando ali? Hein, meu mestre? Sem educação nenhuma. Igual cachorro.
Eu quero comer rápido aqui. É cão guloso. Enquanto não vê mais ninguém. Mas, ô mestre, gostou de salgadinho, né, mestre? Isso aqui é bom. Ô mestre, qual a heresia que Paulo está falando mesmo ali, hein? Tem que fazer uma de alborguete aqui de palhaço para o pessoal entender, senão o pessoal não entende. Tem que dar uma de alborguete. Meu nariz já é grande, só falta ser vermelho, ó. É um narigão que não tem mais tamanho. Eu tenho canetinha vermelha aqui, ó. Tá sentindo? Que pena, é pintar meu nariz de vermelho agora. Igual alborguete. Porque tem que dar uma de alborguete para a pessoa entender, senão não entende. Mas, mestre, qual a heresia que Paulo está falando? Entendeu, meu amado? Você está cometendo heresia, meu amado. Você está comendo isso aí, achando que está fazendo a vontade do Senhor. Isso é heresia, Paulo está falando isso. Paulo está dando bronca. Aí ele dá um exemplo de quem? Ele dá exemplo de Cristo, que Cristo comeu. Se ele está falando mal de quem come, você não tem casa para comer em casa? Ué, então não é para tomar a Santa Ceia aqui? Que Santa Ceia nenhuma? Isso não existe. É para comer em casa. Isso quando junta não é para melhor, é para pior. Isso é heresia. Paulo está falando que é heresia. Capítulo 11, 19. Até importa que haja entre vós, 1 Coríntios, heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quem são sinceros, quem são sem cera, né? Que são autênticos. Porque era com cera que não prestava. Já leu sobre isso? Depois você pesquisa que eu não vou falar aqui agora não. Mas sincero é quem não tem cera. É puro material mesmo que se vende. Não é uma farsa. Então, para os que não vivem uma farsa, se manifestem. Para isso é que tem as heresias. Então, meu amado, Paulo, ele dá o exemplo do dia anterior. Ele está falando contra as pessoas comerem. Repara bem se não é. Ele vai dar exemplo de quem come? Claro que não! Ele está dando exemplo de quem reparte. Olha aqui, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer porque você vai comer lá na glória. São duas ceias. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Ele está metendo cacete, ó. Ele está batendo nas pessoas, entendeu? Falando, ó, você está tudo errado, isso é errado. Porque o que eu aprendi e já vos ensinei é que no dia antes de morrer, ele pegou o pão e repartiu. Olha aqui, ó. Porque o que recebi do Senhor, o que eu aprendi com o Senhor, e o que também já vos ensinei, que o Senhor Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu. Vocês estão entendendo? E vocês não estão partindo nada, estão comendo tudo sozinho? Mas Paulo está dando o exemplo da Páscoa judaica para dizer que quando as pessoas comerem, elas têm que esperar um pelos outros. E não comer rapidamente e deixar os outros sem nada. Isso não tem nada a ver com liturgia de ceia do Senhor. Agora você quer ver a ceia de quem hoje está participando da ceia que o Senhor nos deu exemplo? E a ceia de quem participa da ceia que os cães gulosos te ensinaram? Sabe onde vamos parar? Vamos ler, Apocalipse, futuro. Vamos para o futuro, ver o que vai dar isso. Vamos ver se vai dar em boa coisa ou não. Capítulo 19, verso 9. Pega aí que eu espero. Vamos ver. Tem dois grupos aqui. Tem um grupo que aprendeu aqui, ó. E eu também fiquei 16 anos enganado. Não estou falando mal de você não, que se eu falar mal de você, eu falo mal de mim. Eu também fiquei enganado. Até 15 dias antes de eu estar com o Márcio lá, em Salvador, eu também estava comendo um pedacinho de pão e bebendo um pouquinho de suco. Eu estava enganado também e fiquei 16 anos enganado. Pega aí, 19, 9. E disse-me, escreve bem, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estes são os verdadeiras palavras de Deus. Quais são as verdadeiras palavras de Deus? O que ceia de mês em mês, o que ceia de ano em ano, de dia em dia, de semana em semana. Ele foi dado que se vestisse de linho, fino puro, vai ter uma roupa muito boa para nós nessa ceia. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me,
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus dizem respeito a uma ceia que não aconteceu, porque Ele mesmo nos advertiu que não cearia mais. Ele não cearia mais conosco, até que chegasse aquele dia, na boda dele, lá na glória e no reino dele, que é nosso também, porque foi comprado para nós com o preço do sangue dele. E ele diz que tomam antecipadamente para sua condenação. Toma antecipadamente não, meu amado, espera a hora. Temos que saber esperar. Esperei com paciência no Senhor, é um exemplo que aquele homem do passado nos deu. Não é nós que esperamos com paciência, ele que esperou, mas foi um bom exemplo esperar com paciência no Senhor, não é verdade? Ah, irmão Rubens, está citando o Velho Testamento? Claro que eu cito, eu só não vivo ele. Mas os exemplos lá, alguns eu sigo os bons e os maus não. Eu não sigo o meu exemplo do Velho Testamento porque está cheio também. Lá nós vemos o Abraão ficando rico, dando a mulher dele para todo mundo. Nós vemos uma mulher trocando o marido por mandrangas. Nós vimos o Judá saindo de casa para pegar prostituta na rua e acabou que pegou a própria nora dele. Então, eu não sigo esses exemplos. Agora, exemplos bons eu sigo. Tá entendendo? Eu sigo não, eu analiso bem por igual esse. Né? Esperei com paciência no Senhor. Então é um bom exemplo, eu também espero com paciência. Eu vou esperar as bodas do Cordeiro. Porque se eu não esperar as bodas do Filho, eu caio nas bodas do Pai. Olha qual é ela. 17, capítulo 19, 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes. Esta ceia não é para repartir não, meu amado, essa é para comer. Você gosta de comer? Cuidado para não acabar sendo comido. A carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes. Ainda bem que eu sou uma cana balançando no deserto. E a carne dos cavalos, dos que sobem, eles assentam. A carne de todos os homens livres, pequenos, grandes servos. E vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentada sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A ceia do Filho é repartir. Reparta enquanto você pode. A ceia do Pai, naquele grande dia, vai ser comer, mas eu não quero ser comido pelas aves do céu. Não quero que você seja também, porque eu te amo. Por isso eu arrisco a minha vida para falar isso para você.